Tempinho, mas acho que podemos começar, tá? Todo mundo ouvindo bem? Cris me ouvindo bem? Acho que sim, né? Perfeito. Obrigado, Juliana. Obrigado, Fabiane. Então, para iniciar, né, antes de qualquer coisa, queria informar que a gente vai gravar essa reunião, né? Mas não vai gravar para a gente ter essa conversa aqui, essas discussões, que na verdade vai ser um pouco de diálogo também, não vai ser só eu falando aqui. E queria pedir para as perguntas, se a gente puder colocar no chat, para manter a fluidez, assim, eu acho, do webinar, né? Mas a gente vai procurar responder todas as perguntas aqui. Se não der para responder aqui, a gente depois também vai encaminhar as respostas por e-mail ou a gente pensa em alguma forma. Mas só para manter a fluidez, eu peço que as perguntas sejam por ali. Tá? E aí eu queria dizer que esse webinar foi pensado mesmo para as entidades e para as empresas, né, principalmente aquelas já parceiras nossas, de ser um fórum específico que vocês possam ter espaço para perguntar e tudo mais. A gente nem divulgou isso no YouTube, né, e nos outros canais. É uma coisa bem direcionada mesmo, foram os convites direcionados, né, principalmente aí para as entidades encaminharem aos seus associados. Então, para a gente ter essa possibilidade de reunião e discussão aqui, né, da questão da legislação e dos prazos, tanto no Rio de Janeiro como no Mato Grosso do Sul. Claro que a gente vai acabar falando um pouquinho do geral, né, com abrangência Brasil e um pouco da questão de São Paulo, mas assim, o foco total, o foco maior, ele vai ser realmente nos prazos e nas dúvidas, esclarecimentos aí sobre as leis de logística reversa, tanto no Rio de Janeiro quanto no Mato Grosso do Sul. Tá? Então, primeiramente, me apresentando, né? Então, quem não me conhece, sou o Lucas, eu sou o gerente comercial na Eu Reciclo, né? Então, sou responsável por apoio técnico, né, administrativo às entidades, às empresas. Somos responsáveis por tratar do sistema de logística reversa que a gente tem implementado em São Paulo, que várias das empresas que estão aqui elas já integram, fazem parte, são aderentes. Então, o objetivo aqui é realmente trazer esse esclarecimento. A gente tem um compromisso já com as entidades e com as empresas, né, de estar sempre passando as informações, tudo o que acontece de legislação e fiscalização, notificações, a nível Brasil, né? Então, a gente, mesmo com quem a gente só faz o trabalho em São Paulo atualmente a Eu Reciclo, ela é uma solução para todo o Brasil, né? A gente tem clientes e operadores em praticamente todos os estados do Brasil. Então, a gente tem esse compromisso com vocês. E aí eu acho que fazer de uma forma já global aqui no webinar facilita para todo mundo, mas com possibilidade de pergunta e tudo mais, tá? Então, eu queria só uma contextualização rápida antes de entrar no foco do Rio e Mato Grosso do Sul. A logística reversa de embalagem, ela é uma responsabilidade nacional, né, em todo o Brasil. A gente tem aquela lei primária que é a Política Nacional em 2010 e em 2017 tem o decreto que trata da isonomia das ações de logística reversa para todo tamanho de empresa, segmento e tudo mais. Então, a Lei 9177 é a lei que baliza tudo isso em 2017, essa é a de abrangência federal. Então, o que a gente tem a partir de 2017, as empresas que não estão cumprindo com a logística reversa, com a meta de 22% a nível nacional, elas estão expostas. Essa é a realidade que a gente encontra. E aí eu vou explicar por que estão expostas. No decreto, ele esclarece que não importa o tamanho, não importa o segmento, que essa responsabilidade de investir recursos na cadeia, né? Não precisa ser a logística reversa, mas investir recursos na cadeia proporcional ao que é colocado de embalagens no mercado, ela é uma obrigação. E aí a pergunta mas os estados, qualquer estado pode cobrar a logística reversa no seu estado? E a resposta é sim. Apenas com um instrumento federal de lei, qualquer estado, qualquer Ministério Público de um estado específico, ele pode cobrar. Então, não precisa ter uma regulamentação estadual. Um exemplo disso é o Mato Grosso do Sul mesmo, por exemplo, porque em 2017, mesmo sem uma regulamentação estadual, eles fizeram, na verdade, houve uma judicialização do MP para mais de 2.000 empresas, né, algumas entidades também envolvidas,
balizadas na política nacional, né? Antes mesmo deles terem criado a própria resolução estadual deles, né? O decreto estadual que eles criaram no ano passado. E aí a gente sabe que, por exemplo, Rio Grande do Sul já lançou ações civis públicas. Essa semana, a Bahia, sobre uma das entidades, ela lançou uma notificação, um chamado. Então, na verdade, todos esses estados, eles não têm, agora Mato Grosso do Sul tem, né? Mas Rio Grande do Sul e Bahia não tem uma regulamentação própria no estado, mas não precisa. Essa é a realidade. E o que a gente tem em abrangência Brasil hoje? O que a gente vê? Se considerar ações civis já colocadas, ou leis estaduais, ou no Diário Oficial saindo que já vai ter comitês de discussão sobre logística reversa. Então, assim, os estados que já levantaram a questão da logística reversa, seja através do MP, ou do órgão ambiental, ou do governo, ou de algum comitê de trabalho integrado de Secretaria de Meio Ambiente e tal, a gente tem São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Amazonas, Maranhão, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, na verdade, você vê que o assunto ele está em pauta no Brasil inteiro, além de ser uma das principais pautas ambientais, né, do próprio MMA, né, que está super sendo criticado por algumas ações, mas a grande bandeira que eles trazem olha, a gente está olhando muito a questão de resíduos. Então, esse é um ponto importante. E outro ponto importante é que o MMA ele não está tão alinhado, né? Não há tanto alinhamento com os estados, né? Não houve até hoje um grande alinhamento do MMA com os estados, infelizmente, em relação ao tema de logística reversa de embalagem. Então, uma prova disso é que o acordo setorial que foi aprovado pelo MMA, né, em 2015, ele, na verdade, já foi judicializado por alguns estados. O Mato Grosso do Sul foi um deles, o São Paulo foi outro. E aí, alguns dos motivos pelos estados terem judicializado o acordo setorial, o primeiro foi que o acordo setorial, numa primeira fase, ele previa investimentos só em alguns estados. Então, você tem empresa que vende no Brasil inteiro, só que ela só investia em São Paulo, Rio ou cidade sede da Copa. Então, esse era um dos motivos. Aí o Mato Grosso do Sul veio e levantou a bandeira, olha, mas peraí, eu não tenho uma cidade sede, mas eu estou balizado na política nacional, todo mundo deveria cumprir aqui. Então, esse é um ponto fundamental. E o outro é a comprovação dos resultados. Cada empresa ela conseguir mostrar o que foi feito, quanto ela colocou de embalagem, né? Um pouco de transparência sobre o que é colocado e sobre o que foi feito de investimentos naquele estado específico. Então, a compreensão da Eu Reciclo desde sempre, balizada muito nesse cenário, cada empresa ela precisa, a meta é 22% nacional, certo? Mas o que significa? Que ela tem que, na verdade, investir em todos os estados onde ela está vendendo o produto. Por quê? Porque, na verdade, os custos, o que a Política Nacional fala? Que ela quer que o setor produtivo divida os custos de coleta, seletiva, triagem e tudo mais com os estados, com a federação. Esse é um dos objetivos da logística reversa. Então, não é efetivamente, você não precisa recuperar o seu material, mas você precisa dividir as contas desse trabalho que é feito para que a reciclagem aconteça e a gente tenha, na verdade, menos impacto nos aterros e lixões e tudo mais, e que a gente tenha, né, esse processo de desenvolvimento da economia circular, que a logística reversa é um ponto fundamental. Então, é fundamental a gente entender que, olha, não importa onde você esteja, você está em Minas Gerais, sua fábrica é lá, você tem filial em São Paulo só. Isso significa que você só precisa fazer logística reversa em São Paulo e Minas? Não. Porque a logística reversa é da onde você destinou, aonde foi vendida e consumida aquela embalagem. Então, na verdade, o Mato Grosso do Sul é um bom exemplo porque ele é um estado importador. O Mato Grosso do Sul tem muito pouca fábrica comparada, né, com São Paulo, Rio e outros estados. Então, na verdade, ele importa muito mais do que produz. E foi um dos estados que mais cobrou a logística reversa e cobrou das empresas que estão fora de lá. Então, acho que esse é um primeiro mito, assim, a gente fica... Como São Paulo, né, foi estruturado muito com esse modelo de liberação de licença de operação, acho que isso fica um pouco na nossa cabeça, mas é importante entender que não é isso. E eu vou mostrar aqui também que as leis, tanto do Mato Grosso do Sul como do Rio, elas deixam claro a necessidade, não importa se você esteja lá, mas se você vende lá, você tem essa obrigação. Tá? Então, acho que esse foi um pouco a introdução geral a nível Brasil, e aí já entrando com mais profundidade, né, nos estados, o que eu queria dizer? Os únicos estados que definiram um prazo
definiram um prazo para apresentação dos resultados foram São Paulo, que já está decorrendo desde 2018, o Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro. Por isso que a gente vai falar bastante aqui Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, porque apesar de Amazonas já ter trazido a questão, ter sido criada uma lei no Maranhão, né, a Bahia ter lançado uma ação civil agora, na realidade, os únicos estados que deixaram claro como eles querem o resultado e quando foram o Mato Grosso do Sul e o Rio de Janeiro. Tá? Então, esse é o ponto, por isso que a gente vai tratar deles. Então, primeiro, falando aí do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, qual foi o prazo colocado? Né? Vamos lá, vamos voltar. O Rio de Janeiro, qual é a lei, né, que institui no Rio de Janeiro? É a Lei 8151, que foi de novembro de 2018. Então, é uma lei muito parecida com o que é a SMA 45 em São Paulo. Então, ela institucionalizou a implementação da logística reversa. Então, fala, olha, quem tem que fazer, quando tem que fazer, né, quais são as regras, várias coisas nesse sentido. Então, deixa claro que é todos que vendem, né? Eu vou ler para vocês aqui o que está escrito na legislação 151. Então, ele diz, ó, a presente lei aplica-se a todas as embalagens para os produtos consumidos no território do Estado do Rio de Janeiro, sejam elas produzidas ou simplesmente comercializadas no Estado. Então, esse é um ponto fundamental para a gente trabalhar e esclarecer de uma vez. Tá? E qual era o prazo? Não, desculpa. Essa lei 8151 foi criada em novembro de 2018, só que a regulamentação dessa lei ela foi criada no ano passado, foi em março de 2019, que foi a resolução número 13 da SEAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, essa resolução número 13, ela estabelece, né, o cumprimento e como deve ser feito. Então, o prazo inicial que eles dão é 30 de junho de 2020, para as empresas apresentarem esses resultados. Só que com a pandemia e essas coisas, eles estenderam o prazo. Hoje o prazo é 31 de outubro de 2020. Então, seria, na verdade, essa semana. Né? Então, então vocês estão comunicando agora só? Na verdade, a gente vem falando sobre o Rio de Janeiro já há algum tempo, desde a criação da regulamentação no ano passado, tá? Sobre isso. Então, houve uma extensão do prazo. Na verdade, as empresas já até ultrapassaram. Então, a gente tem prazo 31 de outubro. Tá? Então, quem precisa fazer, eu acho que eu já expliquei. O que é aceito no Estado? Quais são as soluções aceitas hoje no Estado do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ele não definiu, ele não assinou nenhum termo de compromisso até agora, com nenhuma solução, nenhum sistema, nenhuma entidade. Tá? Até agora não. Então, ele já esclareceu, em alguns fóruns, inclusive que eu já participei, que os certificados de reciclagem são um modelo aprovado para que seja feita a compensação ambiental no Estado e atingida as metas de 22%. Tá? Então, o certificado de reciclagem ele é aprovado. Não foi definida a régua de quem pode emitir o certificado de reciclagem no Rio. Porém, a gente já tem uma régua em São Paulo. O Rio está praticamente replicando o que foi colocado ali no Estado de São Paulo. Então, hoje, certificadora de certificados, né, através de certificados de reciclagem no Estado de São Paulo, da forma que a gente trabalha, é a gente que é aprovado. Né? Então, tem o sistema da Fiesp e o sistema da ABPEC, de A Mão para o Futuro. No Rio de Janeiro, apesar deles não terem esclarecido isso, eles criaram uma comissão permanente para discussões de logística reversa. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, o INEA, que é o órgão ambiental, eles criaram essa comissão e aí o Reciclo é parte integrante dessa comissão. Então, a gente tem muitos diálogos com o Firjan, com o INEA, a gente participa dessa comissão, então, assim, e já existe uma minuta de termo de compromisso em tramitação no Estado. Só que não é para ninguém esperar ter o termo de compromisso assinado, porque, na verdade, existe esse prazo de 31 de outubro, onde as empresas precisam preencher 2 documentos, né, que é o ato declaratório de embalagens e o plano de metas e investimentos, que foram enviados para todo mundo que se inscreveu nesse webinar. A gente enviou, na verdade, um manual, né, de preenchimento, desses documentos. Mas só dá para você usar o manual depois que você efetivamente cumprir com a ação, realizar um investimento no Estado. E aí você pode, sim, utilizar o manual e a gente também presta o auxílio, né, para vocês preencherem, que não é uma coisa trivial. Né? No Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, que existe hoje um reporte coletivo, né? Então, o sistema ele apresenta diretamente ao órgão ambiental, que é a CETESB. No Rio, eles querem que cada empresa ela entre lá
né, no sistema do INEA e preencha o ato declaratório e o plano de metas e investimentos, que a gente dá todo o suporte necessário para que vocês façam. Então, acho que ficou claro isso em relação ao prazo, como pode ser feito. E a pergunta é sempre que surge, qual é a punição? Se eu não fizer no Rio de Janeiro, o que vai acontecer? Então, na realidade, não tem clara qual vai ser a punição, né? Em São Paulo, a gente tem clara a questão de não poder renovar a licença de operação, por exemplo, mas no Rio, não, isso não é claro. Só que o que fica flagrante é que isso é uma solicitação de um órgão ambiental, né, estadual. A lei de crimes ambientais, ela desde 98, né, e teve até um adendo a essa lei lá em 2008, o que ela estabelece? Que você não apresentar alguma solicitação de um órgão ambiental, você está suscetível a uma série de sanções. Entre elas, pode até ser a suspensão das atividades de produção ou algumas questões de multas, eu acho que vai depender do tamanho, do porte da empresa, mas a questão é que existe sim punição. E ela pode acontecer caso você não apresente as informações solicitadas por um órgão ambiental de qualquer estado, não só especificamente do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu acho que esses... Só para esclarecer, pessoal, se vocês quiserem já pensar em perguntas, já quiser colocando, não tem problema. E aí, no final, eu vou pegar e vou responder tudo. Tá? Só para trazer isso aqui para vocês. E aí a pergunta que surge também, né? Então, como será o reporte? Na realidade, eu expliquei, o reporte lá vai ter que ser individual. E aí todo mundo pergunta, mas tem concorrência no Rio de Janeiro, já que a gente promove as concorrências no estado de São Paulo? Então, hoje não existe concorrência no Rio de Janeiro, né? A gente não tem um termo de compromisso firmado e não tem essa estrutura de concorrência já aprovada, tá? Então, hoje não, a princípio, como que é feita a solução? Vocês, na verdade, podem passar para a gente, diretamente para Eu Reciclo, né? Quanto que foi gerado de embalagem no ano de 2019 por material, e a gente, na verdade, monta uma proposta diretamente para vocês. Então, esse é o modelo hoje, né? E aí o preço por tonelada não é definido no leilão, o preço já vem definido nessa proposta diretamente para vocês. Então, acho que isso é importante trazer. Tá? Acho que cobri tudo aqui da questão do Rio de Janeiro. Por favor, se alguém lembrar de alguma coisa a mais, ou depois das perguntas, a gente pode também entrar mais a fundo. Como será a fiscalização no Rio? A fiscalização a gente não tem, a gente não sabe exatamente como vai ser feito. Tá? Como eu falei, diferente da CETESB, que tem a questão na hora de renovar a licença, no Rio não, a gente não sabe. A questão o Rio, ele é um estado, não só... São Paulo é um estado muito fabricante, né, produtor. Mato Grosso do Sul já é um estado importador. Já o Rio de Janeiro, ele é um pouco mesclado, né? Todo mundo vende no Rio de Janeiro, mas tem muitas indústrias, mas muita gente fabrica fora e vende para lá. Então, na verdade, a impressão que dá em todos os fóruns é que a fiscalização ela vai ser geral mesmo, né? E o MP ele pode entrar super junto com o INEA, e é um ponto que está muito sensível agora lá, em relação às regras ambientais. Queria falar um pouco agora do Mato Grosso do Sul, fazer um pouco essa associação aí com o Rio de Janeiro e tentar responder essas perguntas específicas. Então, no Mato Grosso do Sul, qual é a lei? Houve um decreto em 23 de dezembro, que foi o decreto 15.340 do Estado do Mato Grosso do Sul. Mesma coisa, que fala da implementação, define as diretrizes para a implementação da logística reversa e das cobranças no Estado do Mato Grosso do Sul, para quem está vendendo lá. Então, mais uma vez, eu queria ler para vocês, para isso não ficar na dúvida de ninguém. Dúvida para ninguém, então vamos lá. Estão sujeitos a este decreto os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos que, após uso pelo consumidor, gerem embalagens em geral no estado do Mato Grosso do Sul. Então, o ponto é justamente esse. Quem está gerando embalagens, vendendo produtos lá, tem essa obrigação. E qual é o prazo no Mato Grosso do Sul? O prazo, hoje, ele é 10 de dezembro de 2020. O prazo inicial era 31 de março desse ano, né? Com a questão da pandemia e tudo mais, eles estenderam, desculpa, minto. O prazo era junho desse ano, só que eles estenderam agora para o dia 10 de dezembro, tá? Esse é o prazo atual. Qual é a meta? A meta é a mesma, tanto o Rio de Janeiro quanto o Mato Grosso do Sul, é 22% do total de embalagens colocada por tipo de material.
né? Então, quem precisa fazer, eu acho que eu já esclareci. Quais soluções são aceitas hoje no Mato Grosso do Sul? Então, hoje no Mato Grosso do Sul, só tem um sistema com termo de compromisso assinado, né? Que é o sistema que a Eu Reciclo certifica, que é o sistema, né, que tem a coordenação aí da Federação de Indústria do Mato Grosso do Sul, a Fiesp também está envolvida, e a Eu Reciclo é a certificadora desse sistema. Então, o nosso sistema ele já foi auditado, né, pelos órgãos ambientais, pelo IMASU, né, a própria MP já teve acesso. Então, na verdade, até a construção do CISREV no Mato Grosso do Sul teve a própria participação, um auxílio técnico da Eu Reciclo e tudo mais. Então, nós fomos o primeiro programa a ser oficialmente validado. Tá? Existem outros programas que estão tentando essa aprovação, mas hoje somente o da Eu Reciclo. E aí a mesma coisa, existe concorrência no Mato Grosso do Sul? Não, não existe concorrência hoje no Mato Grosso do Sul. Muito por questões de oferta, né? Não tem tantos operadores, a oferta não é a mesma como é em São Paulo. Então, para alguns materiais nem justificaria uma concorrência. Mas a ideia é que, aos poucos, isso possa acontecer, né? Com mais iniciativas, mais investimentos, a gente possa ter mais oferta e criar esse mesmo modelo de concorrência. Então, hoje, da mesma forma que eu falei no Rio de Janeiro, como que é feito o processo, né? Então, hoje, no Mato Grosso do Sul, assim como São Paulo, como tem esse sistema que foi firmado através do termo de compromisso, é necessário uma adesão a esse sistema. E essa adesão é através das associações e entidades signatárias. Então, a gente tem hoje praticamente todas as associações nacionais que fazem parte do sistema em São Paulo, elas são assinantes também no Mato Grosso do Sul. Então, praticamente todas as nacionais elas estão lá, o que significa que todas as empresas associadas elas podem, elas têm na verdade um modelo melhor, né, mais econômico de precificação, e elas também têm a oportunidade de estar nesse guarda-chuva do sistema e podem ser reportadas no dia 10 de dezembro, reportadas, né, relacionadas no relatório que vai ser apresentado pelo sistema. Então, o Mato Grosso do Sul ele não quer que cada empresa preencha e faça parte dela, não, é diferente. Ele quer que os sistemas aprovados eles reportem diretamente ao órgão ambiental. E é assim que a gente vai fazer no dia 10 de dezembro para todas as empresas que tiverem cumprido a meta de 22% através desse sistema, né, conta com FIENS e Fiesp, que é certificado e, na verdade, operacionalizado aí pela Eu Reciclo. Então, mais uma vez, a FIENS, né, a Federação de Indústria do Mato Grosso do Sul, ela precisa receber esses termos de adesão. Então, essas entidades assinaram uma adesão e para as empresas poderem fazer parte, elas têm que assinar também, assim como São Paulo, assinar um termo de adesão ao programa e fazer o cumprimento, que é declarar a massa para Eu Reciclo, e a gente vai fazer a compensação naquele estado, emitir certificados e incluir no relatório. E todas essas empresas que chegam para a gente, elas são reportadas ao sistema. Tá? Então é importante trazer isso. E sobre a fiscalização no estado, como acontece a fiscalização no estado? Na própria regulamentação, né, nessa lei, no decreto que eu falei para vocês, no 15.340, ele deixa claro que eles farão parceria com a Secretaria da Fazenda. Como eu falei, eles são um estado importador. Então, na verdade, até para ter o controle do que está chegando lá, então eles fazem uma parceria com a Secretaria da Fazenda para que eles verifiquem quais produtos e quais marcas estão vendendo no estado. Então, eu estou imaginando que realmente eles vão fazer uma análise minuciosa de tudo isso, né? O Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais se falou da questão da logística reversa até hoje e que mais empresas tiveram problemas e, apesar de ser um estado pequeno, né, com pouca geração, porque o MP e o órgão ambiental são muito atuantes nessa questão lá desde a criação da política nacional. Então, eles vão ter bastante esse controle, tá? Deixa eu pensar aqui se eu falei sobre todas as partes. A punição é a mesma regra, né? A punição, como eu falei, né? No caso do Mato Grosso do Sul, o decreto, eles colocam o artigo 11, eu vou aqui até ler para vocês. Em caso de descumprimento das obrigações previstas neste decreto, aplicam-se aos signatários, aos aderentes e aos não signatários as penalidades previstas na Lei Federal número 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, né, de 1998, e o Decreto Federal 6.514, de julho de 2008, que é um adendo, faz algumas considerações sobre a Lei de Crimes Ambientais. Então, essa punição acho que fica clara para todo mundo. Tá? Eu acho que eu passei pelos principais pontos aqui.
Acho que eu já posso começar a ler as perguntas aqui de vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu subir só um pouquinho. Vamos lá. Caramba, já tem bastante pergunta aqui. Vamos ver. Participamos de uma reunião com o MP do Paraná. Ok, então o Silvério tá falando aqui que participamos de uma reunião com o MP do Paraná e está exigindo somente das empresas estabelecidas no Estado. Tá, Silvério, eu não cheguei a detalhar o Paraná, tá? O que eu falei é que tanto a legislação de São Paulo, quanto do Rio, quanto do Mato Grosso do Sul, elas deixam claro que são todas empresas que estão vendendo. Eu acho que até depois eu posso mandar essas leis para vocês, né? Então, no Rio de Janeiro é 8151, mais uma vez, e do Mato Grosso do Sul é o decreto 15.340. Então, nos dois, está bem claro que é a comercialização no Estado, não só quem está lá. No Paraná, como ainda não tem a regulamentação clara, de repente, nessas discussões ainda está sendo falado dessa forma. Mas, de qualquer forma, a gente indica sempre você fazer do que está sendo vendido, mesmo não estando no Paraná. E aí, a Margarete está falando que Pernambuco publicou portaria formando o grupo permanente. Exatamente, eu coloquei isso, né? Então, Pernambuco acabou de sair no Diário Oficial, foi essa semana ou semana passada, essa questão também. Então, vamos lá. Aí a pergunta da Sandra. E se não vende para o Estado diretamente, somente por distribuidoras? A nota sai para Santa Catarina e a distribuidora vende no Rio de Janeiro. Como funciona? A responsabilidade é da indústria ou da distribuidora? Ótima pergunta. Então, a política nacional ela fala em responsabilidade compartilhada do setor produtivo. Isso envolveria fabricante, importadores, né? Produtores, distribuidores, varejo, todo mundo. O que acontece? O que a gente vê é que a cobrança até hoje ela sempre tem ido primariamente para as marcas. Então, quem tem um nome na embalagem ali. Tá? Então, apesar do o fabricante ter responsabilidade também tem, mas ele não está sendo tão cobrado quanto as marcas. Tem até fabricantes já fazendo, tem distribuidores começando a fazer, né? As marcas já estão começando a ter conversas com fabricantes e distribuidores para dividir contas, mas hoje quem vai ser cobrado, a princípio, são as marcas, principalmente nessas legislações que a gente falou. E aí, realmente é difícil esse controle de o quanto foi exatamente para o Estado se eu vendo para uma distribuidora. O ponto é, se o Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Secretaria da Fazenda pegar e ver que tem produtos daquela marca específica sendo vendidos lá, não importa exatamente por quem, essa marca ela vai ser cobrada. Então, é importante que as marcas saibam para onde está sendo destinada. Vai ser fundamental saber na vírgula quanto que foi vendida para cada estado? Idealmente, sim, mas a gente sabe que o grande ponto não é esse. Né? Há 1 tonelada a mais, 2 toneladas a mais ou a menos, o grande ponto é você estar fazendo investimentos. Agora, se tiver uma diferença, você está declarando metade do que deveria ser, sim, aí é um problema de verdade. Então, na verdade, até a própria CETESB ela já pensa em formas de conseguir fazer uma auditoria, né? Não é tão difícil, através de notas fiscais, uma auditoria do que foi vendido por cada marca no estado e tudo mais. Então, a minha sugestão é sempre você fazer ter um racional de cálculo baseado em documentações oficiais que vocês tenham e tudo mais. Se não for na vírgula, que seja o mais próximo possível, que converse com os distribuidores e saiba aonde você está vendendo. Eu não sei se Mato Grosso do Sul é 1% e Roraima é 0,5%, ou se é o contrário. Faça 1% nos dois, já que é pouca coisa. É melhor do que não fazer. Né? Toda a questão da segurança mesmo. Tá? Então, acho que eu respondi a Sandra. Aqui quem é essa aqui? Simone Coelho. Gostaria de saber como vocês consideram a interpretação quando a necessidade aplicar LR em embalagens pós-consumo ou também embalagens secundárias e terciárias. Ou seja, entende-se que para cotação dos percentuais de embalagem destinadas ao Estado, considera-se todos os tipos de embalagem ou somente aquelas pós-consumo. Então, peraí, eu fiquei um pouco confuso, mas deixa eu ver se eu entendi. Primeira coisa, todas essas legislações só se aplicam ao que é embalagem pós-consumo. Então, se você só vende para um CNPJ, vende para uma outra indústria, aquilo é um insumo para outra indústria, não há necessidade de fazer logística reversa. Esse é o primeiro ponto, pós-consumo, pós-industrial. Tá? O segundo ponto, quais embalagens têm que ser enquadradas? Primária, secundária, só primária? Então, o que acontece? A Eu Reciclo trabalha com a régua mais alta, que é a régua de embalagens primárias, secundárias e terciárias. E, na verdade, o entendimento nas discussões, tanto com o Rio de Janeiro, quanto no Rio de Janeiro mesmo, quando você for preencher o ato declaratório, você vai ver que tem lá, é embalagem primária, secundária, terciária.
ele está enquadrando tudo. E no Mato Grosso do Sul sempre se fala em tudo isso também. Em São Paulo, como vocês sabem, tem o sistema, né, que aí é coordenado pela Fiesp, que a gente certifica, tem várias, né, entidades participando das reuniões. Toda segunda-feira existe reunião do conselho gestor desse sistema, que é aberta. Então, várias discussões são feitas. Uma delas foi a questão das embalagens e foi definido claramente que tem que ser enquadrado todas elas, a primária, a secundária e terciária. Tudo que a empresa, a marca, ela perde o rastreamento, perde o controle quando sai da sua fábrica. Tá? Então, essa é a nossa compreensão da legislação, é a segurança máxima, e esse é o entendimento que a gente percebe dos órgãos ambientais até hoje também. Tá? Então, esse é um outro ponto super importante. Alguém não recebe, se o não recebeu o manual, então, na verdade, eu vou pedir até para a Cris ela falar com você depois, Silvério, mas a princípio era para ter, você consegue baixar o manual a partir do momento que você se inscreve no webinar, tá bom? Vamos lá, STLR do Rio de Janeiro, Jesus perguntando, está sob judoca? Júdice? Então, a LR no Rio de Janeiro, como eu falei, existe a Lei 8151, que é a implementação da logística reversa no Estado, e existe a Resolução SES número 13, que estabelece, regulamenta, né, a lei colocada, a Lei 8151, e estabelece quem tem que fazer, quando tem que fazer, como deve apresentar. Então, entende-se que sim, né, a qualquer momento, passado 31 de outubro, o órgão ambiental pode questionar qualquer empresa que está vendendo produtos lá e não apresentou o ato declaratório de embalagens e o plano de metas e investimentos. Tá? O Luiz Fernando está falando, já sou cliente de você em São Paulo, gostaria de me enquadrar também no Rio de Janeiro. Perfeito, Luiz Fernando, você pode falar diretamente com a pessoa da equipe especialista da Eu Reciclo que já tratou com você em São Paulo, ou pode vir falar comigo diretamente também. Tá? Sem problema nenhum, a gente auxilia. Maísa, há muita procura de clientes que querem descartar suas embalagens, assim como é feito com as embalagens de agrotóxicos, que já possuem pontos de coleta. Qual orientação devo dar aos clientes que têm embalagens para descarte? Olha, esse é um ponto super importante também, né? A gente está falando de uma logística reversa propriamente dita, que seria a recuperação daquelas embalagens. Então, na verdade, até o próprio Rio de Janeiro ele fala, olha, ele não deixa claro quais são exatamente as soluções que ele quer, o que vai ser aprovado, qual é a régua. Ele fala que o certificado de reciclagem é validado, mas ele comenta em PEVs também, olha, se for através de PEVs, você tem que fazer assim, assim, assado. Só que o grande ponto, né, do ponto de entrega voluntária é uma superação de comunicação, é importante para a educação, né, de cada um. O problema é a efetividade, é você conseguir recuperar os 22% do total que é gerado lá. Hoje, com a consciência de educação que a gente tem, os incentivos que a gente tem até hoje, parece inviável. De tudo que a gente tem informações a nível Brasil, não se consegue recuperar os 22%. Eu quero fazer uma parte no Rio de Janeiro, uma parte com PEV e uma parte com certificado. Não tem problema nenhum. Para complementar a meta, já que eu não vou conseguir recuperar os 22%. Entendeu? Então, na verdade, o agrotóxico ele é obrigatório, porque o agrotóxico, na verdade, ele contamina a embalagem, e a embalagem não pode ser usada para reciclagem. Então, na verdade, tem todo um tratamento especial para ser usado para reciclagem. Então, por isso que, na verdade, quem compra agrotóxico tem que guardar aquela embalagem, só vai comprar um novo se devolver aquelas embalagens. Mas isso são regras específicas. Tanto Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e São Paulo têm regras específicas para agrotóxicos. Tá? Eu acho o ponto de entrega voluntário fantástico, mas a efetividade hoje ainda é baixa. E a gente não tem uma solução. As empresas podem disponibilizar soluções, ou no varejo, ou nas suas próprias lojas. Tá? Luiz Fernando, farei contato informando a quantidade de embalagem utilizando a mesma planilha de São Paulo. Daí em diante vocês tocam. Exatamente. O que a gente precisa de informação? Acho que essa é uma pergunta muito importante. A informação que a gente precisa para auxiliar vocês no processo, tanto no Mato Grosso do Sul quanto no Rio de Janeiro, é a quantidade de embalagens vendidas no ano de 2019, pelo menos. Tá? Por quê? Porque as regulamentações elas falam do ano de 2019. Então, com essa informação, a gente monta uma proposta diretamente para cada empresa. Então, essa informação por tipo de material transmitida para Eu Reciclo. E aí, mas 2019, mas você não falou que tem uma lei federal 2017? Sim. Então, essa é uma grande questão também. Apesar dessas regulamentações estaduais falarem em 2019, a gente tem o decreto federal de 2017. Então, a nossa sugestão para todas as empresas é sempre
compensar as embalagens colocadas desde 2017. Mas se a empresa quiser fazer só 2019, a princípio, com o órgão ambiental local, ela está ok. A questão é que o Ministério Público nos estados ele está muito atento para essa questão também. Tá? O próprio Ministério Público do Mato Grosso do Sul cobrou lá de 2017. Então, é um ponto a ser analisado aí por empresa. Depois a gente pode discutir mais sobre isso também. Tá? José Tedes, não está muito claro sobre as obrigações com as embalagens fornecidas pelo comércio. Lojas, supermercados, restaurantes, fast food, delivery. Tá. Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, eles já deixam claro a necessidade do cumprimento do varejo também, das sacolas colocadas, de marca própria e tudo mais. Tá? São Paulo realmente não foi tão firme até hoje com o varejo como foi Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Tá? Então, na verdade, no Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, tem a necessidade também do varejo muito clara e podem ser cobrados aí a qualquer momento sobre essa questão. Tá? Fala mais do varejo do que restaurantes. Você tem razão. Restaurantes, fast foods, comércio não se fala tanto. É mais nas indústrias, nas marcas, né? E nas empresas de varejo. Tá bom? Que mais? Manual. Peterson Santos. Como é feito com relação às empresas que vendem a nível Brasil, em todos os estados? Seria uma declaração para cada estado? Existe uma quantidade mínima para obrigatoriedade de declaração? Perfeita pergunta, Peterson. Então, o que acontece? Vocês podem passar quanto foi vendido por ano com a distribuição estadual, né? Quanto foi vendido por ano, por estado, pela sua marca, pela sua empresa. E a gente trabalha com cooperativas e operadores em praticamente todos os estados, como eu falei. Então, a compensação ela vai ser feita naquele estado específico. O investimento ele vai ser repassado naquele estado, que é o que os órgãos, né, todo mundo cobra. É naquele estado. Tem que ficar... o investimento tem que ser feito lá. Então, na verdade, você pode declarar tudo de uma vez. Se quiser passar direto para mim, para a equipe do Eu Reciclo, você passa, olha, todos os estados, distribuição por estado, qual ano, que a gente consegue montar uma proposta completa, tá? Então, esse é o processo. E a quantidade mínima, todos os estados que a gente tem até hoje, a régua é 22%, que tem que ser cumprida. Pode ser que em breve isso mude, mas hoje é 22%, tá bom? Maísa, qual a interpretação da Eu Reciclo referente às embalagens geradas no meio da cadeia produtiva de proteína animal? Por exemplo, produtos utilizados na BRF. Considera-se resíduos alvo de coleta reversa ou entende-se ser resíduos industriais, sendo assim a responsabilidade da própria BRF? Então, exatamente aquele ponto, né? O que é resíduo pós-consumo e resíduo pós-industrial? Então, a logística reversa ela só é aplicada pelo que é pós-consumo, ou seja, pelo que sai da fábrica e você perde o controle do que sai da sua fábrica. Embalagem primária, secundária e terciária, mas que você não vê mais. Saiu da fábrica, não retornou, não teve nada. Então, esse é o grande ponto, tá? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, esses resíduos industriais são resíduos que você mantém o controle na fábrica. Isso você já tem uma obrigação, tem que fazer a PGRS, né, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, independente, não tem nada a ver com a logística reversa isso, tá? São dois pontos à parte, ok? Marcos, você poderia detalhar um pouco o que você chama de concorrência? Marcos, eu vou explicar de forma sucinta aqui, depois se você quiser mandar um e-mail, uma ligação, eu consigo te explicar em mais detalhes. Né? A concorrência, na verdade, a gente é o modelo no qual as empresas cumprem em São Paulo. Em São Paulo foi criado, a concorrência é o modelo da definição do preço final que é pago por tonelada por material. Então, na verdade, as empresas elas falam quanto que elas venderam em São Paulo, falam, eu preciso, sei lá, eu vendi 100 toneladas, eu preciso compensar 22 toneladas. E ela pode comprar 22 toneladas nessa concorrência ou leilão. Então, na verdade, no leilão vai ser definido, eu preciso comprar 22 toneladas de plástico. Aí no leilão vai ser definido qual vai ser o preço final do plástico, né? Então, ou do papelão, por exemplo, na última concorrência o preço do papelão foi R$40 a tonelada. Então, qual seria o investimento daquela empresa no estado de São Paulo? Seria 22 vezes 40, né? Não temos custos de adesão, custos de infraestrutura ou de advocacia, não temos custos de nada, nem mensalidade. O que é pago em todos os programas da Eu Reciclo hoje, né, em todos os estados, é simplesmente o valor pela tonelada colocada. Então, se eu tenho que compensar 22 toneladas, eu vou pagar um valor por tonelada que eu vou multiplicar por 22.
Em São Paulo existe essa concorrência porque tem muita oferta. Então, tem muitos operadores e a gente consegue colocar todo um processo para que o preço seja, na verdade, um equilíbrio de mercado. A gente coloca oferta e demanda junto e vê qual é o preço justo a ser pago. Essa é um pouco a ideia da concorrência em São Paulo, tá? Mas a gente não tem isso nos outros estados. Depois eu posso te explicar em mais detalhes. Aí aqui, estão me perguntando, boa tarde, segue o link, o link do manual, tá bom. Aqui, a Maísa. Há muita procura de clientes que querem descartar suas embalagens. Não, isso aqui já foi feito, desculpa, pessoal. José Ted, qual a impressão sobre a consulta pública realizada há poucos dias e qual a influência deste desfecho no andamento da fiscalização e cobrança das obrigações? Se você está falando da consulta pública do Planares, né, depois de 10 anos aí da política nacional, é a consulta pública do Plano Nacional, né, que está sendo revisto, ele está em revisão ainda. É super importante isso, mas é aquela questão, né, independente do que for definido lá, os estados, né, a própria política nacional, ela dá abertura, dá autonomia para os estados definirem as regras, desde que sejam mais, pelo menos, igual ou mais restritivas do que é colocado na política nacional. Então, a princípio, não tem mudança nenhuma em relação ao Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, tudo continua igual, tá bom? Vamos ver aqui. Carlos Lima, parabéns ao Reciclo. Mato Grosso do Sul, qual o período... Obrigado, Carlos. No Mato Grosso do Sul, qual o período de vendas deve ser considerado para o relatório de 2020? É o período de vendas de 2019, tá, Carlos? Então, tudo que foi colocado de embalagem no ano de 2019, por tipo de material também. Do Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Então, o que tem que ser apresentado esse ano é a compensação do que foi colocado de embalagens no ano de 2019, tá? A Bianca perguntando, Lucas, fiquei na dúvida sobre o sistema implementado no estado do Mato Grosso do Sul. Qual a relação do sistema do Mato Grosso do Sul com o de São Paulo? Então, na verdade, Bianca, o modelo do Mato Grosso do Sul foi muito parecido, é muito similar ao que foi feito em São Paulo. Então, na verdade, contou com o apoio também da Fiesp, nosso, para estruturar junto aí a Federação de Indústria do Mato Grosso do Sul. Então, é um modelo muito parecido, tá? O termo de compromisso firmado tem os mesmos moldes, né? Então, a gente operacionaliza de uma forma muito parecida, certificados de reciclagem, operadores locais, tá? E participação da Federação de Indústrias local, né? Montagem, a necessidade de termos de adesão ao sistema, entidades, as empresas têm que entrar através das entidades, então é fundamental a participação das associações e sindicatos para que as empresas possam estar nesse guarda-chuva e serem reportadas no relatório. Então, o modelo completamente, praticamente, é muito parecido. Só hoje ainda não tem concorrência, em algum momento a ideia é que seja praticada a concorrência também. Tá? E esse mesmo modelo, ele está sendo, como falei, no Rio de Janeiro existe uma minuta para ser aprovado da mesma forma. Então, todo esse conselho que foi criado em São Paulo, com essas entidades, né, participação aí de Fiesp, ele está sendo conversado em diversos outros estados. Né? Foi conversado em Santa Catarina, está sendo conversado na Bahia. Então, na verdade, por quê? Porque o modelo em São Paulo ele foi muito bem visto. Ele foi, na verdade, é o modelo mais organizado que a gente vê a nível Brasil, né? de governança, né? de formato, de apresentação de resultados. Então, na verdade, realmente isso está expandindo. O Mato Grosso do Sul foi o segundo estado a expandir esse mesmo modelo. Leandro perguntando, o contrato de prestação de serviços com o Reciclo contempla o suporte e assessoramento em todos os estados? Então, vamos lá. O contrato com o Reciclo vai depender de quais estados você está fazendo a comprovação. Tá? Se você contratou o Reciclo para todos os estados que você está vendendo produtos, você vai ter toda a assessoria nossa para todos esses estados, ok? Então, com certeza absoluta. Se tiver, a gente está agora discutindo com o Amazonas como que a gente vai reportar de forma coletiva todas as empresas que cumprem a meta no estado através do programa da Eu Reciclo. Então, sempre que algum estado fizer um chamamento, a Bahia chamou agora alguém, a gente é um dos primeiros a aparecer lá, né, com a nossa equipe jurídica, a equipe, né, de relações governamentais. Então, a gente aparece lá, apresenta como funciona a solução e já projeta um termo de compromisso, mostra como foi feito em São Paulo, e isso, na verdade, tem funcionado muito bem. Então, a gente dá todo esse apoio, tanto técnico para como faço o levantamento de embalagem, quanto olha, se você já é meu cliente aqui, é o que a gente está fazendo agora, né? Você já faz em São Paulo, olha, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro já também tem regras claras.
como que você pode fazer, o que você precisa fazer, quais são as dúvidas, né? E a gente está sempre também trabalhando muito com as entidades. Então, as entidades, né, várias entidades já assinaram com a gente também um modelo que a gente é o suporte de logística reversa para o Brasil, né? Então, a gente está sempre trazendo as questões das técnicas jurídicas, porque a gente respira a logística reversa, esse é um ponto importante, né? As entidades, elas têm as obrigações delas geral, e é legal que elas tenham um braço para a logística reversa, que hoje é o Reciclo, que é para ser o suporte geral. Então, mesmo as empresas que não são associadas vão receber, não cumpriram com o Reciclo, vão receber informações e vão estar antenadas sobre o que está acontecendo, como pode proceder e tudo mais. Tá? Então, a gente realmente, um dos diferenciais da Eu Reciclo é justamente esse atendimento mais personalizado aos clientes, né, e às empresas interessadas. Então, a gente está sempre informando, auxiliando, preenche junto o documento, a gente respira o assunto de logística reversa e esse é um dos nossos diferenciais. E a apresentação de resultados por estado, né? Então, por isso que a gente tem que saber quanto foi por estado, porque o reporte, o certificado é por estado, existe um relatório de impacto apresentado às empresas que cumprem, que pode ser apresentado aos órgãos. A gente, para os órgãos que a gente consegue, né, organizar e validar, a gente vai reportar coletivamente e tudo mais. Rosanes, a fiscalização será por quantidade por estado? A empresa atendendo a meta 22% nacional está regular? Não, então, Rosane, isso foi um ponto que eu toquei aqui, vou repetir que é super importante. A política nacional ela fala em 22% em abrangência nacional. Porém, você imagina, se você vende no Brasil inteiro, só que você só está investindo no estado de São Paulo, por exemplo. Ah, não, eu vendo um pouquinho no Mato Grosso do Sul, um pouquinho no Rio, um pouquinho no Rio Grande do Norte, mas eu vou pegar 22% do total das minhas vendas e vou investir só em São Paulo. O que você acha sobre isso? O que pode acontecer? Pode acontecer que nem o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, ele fala assim, beleza, só porque todo mundo vende um pouquinho aqui, ninguém vai investir nada aqui? Um pouquinho, mas um pouquinho, mas um pouquinho é muito para mim, né? E aí foi aí que ele chegou a uma conta de 86 milhões e chegou aquelas judicializações todas. Então, no fundo, você tem que fazer o investimento proporcional ao que é gerado naquele estado. Então, a meta é 22% em cada estado onde está sendo vendido. Apesar da política nacional não esclarecer isso, a fiscalização ela acontece por estado, o MP, o órgão ambiental, e eles sempre cobram, até hoje, todas as discussões, tudo que a gente viu, 22% do que foi vendido naquele estado específico. Tá? Então, é fundamental você fazer pelo menos uma estimativa, uma previsão de quanto é vendido por estado e cumprir com a meta lá. Por isso que a gente investe na cooperativa, a gente vai fazer a compensação com notas fiscais de cooperativas, né, que mandaram para reciclagem aquela quantidade naquele estado específico. Então, o lastro vai ser sempre no mesmo estado. Caso não tenha no estado, por exemplo, Acre hoje, a gente não tem um operador homologado, está fase final de homologação ainda esse ano, mas a gente teria que fazer uma compensação no estado, pelo menos na região, mas a gente não tem informações do Acre está cobrando nesse momento, tá? Vamos lá, Maria Carolina, eu preciso comprar crédito específico para cada estado? Ou posso comprar 22% no leilão? Então, acho que eu acabei de responder, Maria Carolina, foi exatamente o que eu falei. Você não pode comprar tudo no leilão em São Paulo. São Paulo é o que você está vendendo em São Paulo. É sempre assim. Os outros estados têm que ser sobre as vendas realizadas nos outros estados. José Teres, não está muito claro sobre as obrigações com as embalagens fornecidas pelo comércio. Não está muito claro mesmo, concordo com você, José. E na realidade, na realidade, a FEComércio ela participa junto com a gente também do sistema, né? Ela já se envolve nas discussões. A CETESB já indicou várias vezes que vai iniciar essas cobranças, que o comércio ele está dentro e tudo mais. Porém, a minha compreensão, a minha interpretação é que o comércio ele tem que fazer da mesma forma. Na verdade, ele vai ter que fazer 22% do que está sendo vendido. Porém, a responsabilidade, se o comércio é uma loja que vende vários produtos, né, de outras marcas, de outras indústrias, a responsabilidade primária ainda é daquelas marcas que tem um nome na embalagem. Então, isso é muito importante. Agora, por exemplo, um restaurante, que ele tem um delivery, e ele tem a embalagem que ele mesmo, né, do produto dele, a embalagem que ele comprou, essa responsabilidade. A gente já tem uma série de empresas que compensam, por exemplo, até a Loop, que é do iFood, hoje compensa as embalagens colocadas no mercado, através do Reciclo. Então, na verdade, o que fica claro é isso, de quem é a responsabilidade. Cara, se você é o restaurante, você está gerando aquela embalagem e você perde o controle num delivery, você tem que fazer. Essa é a minha compreensão e eu acho que isso pode ser cobrado a qualquer momento.
mas realmente não é o mais visado. Isso não dá para... O mais visado, os mais visados são as indústrias que têm o nome, as marcas que têm o nome nas embalagens, principalmente indústrias, tá? Peterson, basta eu enviar para vocês a quantidade de embalagens vendidas para o Rio de Janeiro para efetuar a declaração? Exatamente. Você mandando isso para a gente, eu consigo te passar a proposta do que seria, do que você precisaria fazer para o cumprimento no Estado. Qual seria o investimento, como seria o processo, auxiliaria, se for no Rio de Janeiro, né, o preenchimento do ato declaratório e tudo mais, tá bom? Maísa, qual a interpretação do reciclo frente às embalagens? Ah, isso aqui, cara, estou repetindo, desculpa, gente. Qual a comprovação, Rosanes, qual a comprovação que a empresa apresentará em caso de fiscalização? Rosanes, eu comentei um pouquinho disso aqui também. Então, cada estado vai ser diferente, né? Hoje, em São Paulo, o reporte é feito pelo sistema de forma coletiva. Então, a gente tem um relatório anual que é reportado diretamente ao órgão ambiental. Se você participou de uma das concorrências, compensou a massa gerada no estado de São Paulo, você vai ser reportado diretamente. Você não precisa apresentar nada, mas a gente manda um certificado individual para você. Se o órgão ambiental questionar, você tem esse certificado que pode apresentar também. Não precisa, a não ser que ele questione, ok? Mato Grosso do Sul, a gente também vai fazer o reporte coletivo. Então, dia 10 de dezembro desse ano, todas as empresas, né, que compensarem, fazem parte de alguma das entidades signatárias e compensarem 22% do que colocaram em 2019, elas vão ser reportadas coletivamente. É assim que o órgão ambiental pediu no Mato Grosso do Sul. Já o Rio, e vocês também vão receber certificados, relatório de impacto, com as notas fiscais, o que foi feito, para tudo ter para você poder apresentar, caso questionado individualmente também. E no Rio de Janeiro, já como eu falei, é diferente. No Rio de Janeiro, ele quer que cada empresa ela reporte o que está sendo feito. Mesmo se ela participar de um sistema, ela não quer que o sistema faça de forma coletiva, ela quer que seja individualizada. Então, você vai ter que preencher aqueles dois documentos, o ato declaratório de embalagens e o plano de metas e investimentos. E a gente, como eu falei, você já deve ter recebido o manual, e a gente auxilia vocês nesse preenchimento. A partir do momento que vocês fazem a contratação e compensam 22% do que foi colocado no estado do Rio em 2019, vocês conseguem preencher aquele documento, dizer qual cooperativa foi impactada, tem uma série de informações específicas, tá bom? Então, e de qualquer forma, todas as empresas que cumprem a nível Brasil, abrangência Brasil com o Reciclo, elas têm um relatório de impacto que ele vai sendo atualizado à medida que as compensações são realizadas. Então, se você, por exemplo, divide o pagamento em, não sei, de algum estado, por exemplo, Rio de Janeiro, vou dividir o pagamento em 10 vezes, vou pagar em formato de mensalidade, tudo bem. Só que a compensação é feita à medida que os pagamentos são feitos. O que é a compensação? É o repasse que a gente vai pegar. Vocês pagaram, a gente vai repassar para o operador, para a cooperativa que gerou aquela nota fiscal que garante que aquela quantidade de embalagem foi encaminhada para reciclagem. Então, o relatório ele agora 5% já foi feito, 10%, até chegar aos 22%. Então, existe esse relatório que ele é atualizado sob demanda, né? Tudo que a compensação é realizada, ele vai sendo atualizado e vocês têm acesso a uma área do cliente, né? O Reciclo consegue baixar a qualquer momento esse relatório também. O que é importante que eu lembrei aqui em relação aos investimentos, né? O que é fundamental trazer? Em São Paulo existe, né? Os prazos claros sobre quando deve ser reportado e tudo mais. Então as empresas hoje elas podem até fracioná-la, dividir o que elas estão, a massa total que elas precisam compensar. Então, elas não precisam, por exemplo, eu tenho que compensar 90 toneladas, eu não preciso comprar as 90 em uma só concorrência. Eu posso comprar 30 em uma, 30 na outra e 30 na outra, desde que eu finalize as compensações até o prazo que é colocado pelo órgão ambiental. Então, a mesma coisa no Mato Grosso do Sul hoje. Eu posso dividir, pagar o Mato Grosso do Sul primeiro? Até pode, desde que as compensações e os pagamentos sejam finalizados antes de 10 de dezembro. Isso é fundamental. Então, o Mato Grosso do Sul ele esclareceu o que quer a compensação, o certificado. Só vai estar valendo para quem finalizar o processo. Já no Rio de Janeiro, eles não deixam claro, eu preciso olhar a compensação, eu quero olhar o certificado. Então, existe um pouquinho mais de flexibilidade. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, você pode até dividir esse pagamento. Fazer a contratação, olha, eu preciso contratar 100 toneladas. Mas eu quero dividir esse pagamento, não sei, vou começar em 5 vezes. Eu vou pagar 20 toneladas, 20, 20, 20.
Pela minha visão, pelo que foi colocado até agora, não parece ser um grande problema, porque você tem que mostrar o que foi contratado, qual cooperativa está sendo impactada, e é um plano de metas e investimentos do que você está fazendo. Não fazer nada não me parece uma opção, mas fazer de uma forma parcelada, mas já iniciar esse processo, me parece plenamente possível, tá? Então, isso é a minha interpretação dessa questão, tá? Então, Mato Grosso do Sul, e até, assim, Mato Grosso do Sul normalmente gera-se menos, então é até mais fácil você fazer essa compensação de uma vez. Já no Rio de Janeiro gera-se mais, então até faz sentido um pouco essa divisão. Então, o que acontece? Não é de, 31 de outubro é o meu prazo, então se eu não fizer a compensação total, né, o que vai acontecer? No fundo, 31 de outubro é o prazo que eles dão ali. A partir dali, o órgão pode te perguntar, te questionar, notificar. Então, é importante que comece a fazer desde agora. Porém, o início de um contrato, pelo menos a apresentação e tudo mais, já é uma forma interessante. Você já está fazendo alguma coisa, você já contratou o reciclo, mesmo que vá realizar compensações ao longo do tempo, ela já é um projeto claro do que está sendo feito. Então, e o Rio de Janeiro, como gera-se mais, eu acho que até faz mais sentido, como eu falei. Né? Então, só para deixar claro, eu acho que mesmo as empresas que perderam o prazo de 31 de outubro, então eu não preciso fazer. Então eu já era. Não já era. Mesmo para o Mato Grosso do Sul. A questão do Mato Grosso do Sul é que você vai perder o prazo do reporte coletivo. No Rio de Janeiro, você vai continuar podendo reportar individualmente, só que você já está muito exposto ali a qualquer momento podendo ser cobrado. Então, tem que fazer o mais perto possível do prazo. Então, acho que esse é um ponto importante. Tá bom? Sandra, se fizermos a adesão através da associação, há necessidade de preencher o ato declaratório ou a associação é quem preenche? Então, vamos lá. Separando mais uma vez Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Tá? Mato Grosso do Sul, você precisa fazer parte de uma associação ou entidade signatária e precisa preencher o termo de adesão. Lá, você vai ser reportada coletivamente, você não precisa se preocupar em preencher nada. Fez a compensação, a gente vai reportar vocês coletivamente junto com todo mundo. Rio de Janeiro não tem um sistema como Mato Grosso do Sul e São Paulo. Rio de Janeiro é a solução individualizada. Então, não tem relação nenhuma com a entidade, com a associação. Se a associação ela tiver um trabalho específico com a Eu Reciclo, você pode ter vantagens, né, financeiras. Você pode, por exemplo, eu pago menos porque tem um projeto aqui junto com a associação, né, o valor por tonelada. Até podem existir questões assim, mas o report ele vai ter que ser individual e você não precisa fazer parte de uma associação para fazer com a Eu Reciclo, tá? Não tem essa necessidade, tá bom? E a gente vai ajudar vocês com a apresentação do ato declaratório. Então, ato declaratório somente no Rio de Janeiro, solução individualizada. Não precisa da associação diretamente, pode fazer diretamente com a Eu Reciclo, ok? Lúcia, fiz a compra dos créditos de reciclagem para tudo que produzimos em 2019, em São Paulo. Porém, vendemos para o Brasil inteiro. Como faço agora? Muito simples, Lúcia. Você pode passar a distribuição dos outros estados fora São Paulo. Então, você vai me dizer, Rio de Janeiro vende 10 toneladas, Mato Grosso do Sul 5 toneladas, Paraná 17 toneladas. Então, com esse levantamento, eu consigo te passar uma proposta de qual seria a estimativa de investimento para você cumprir essa meta em todos os estados e atender a política nacional. Então, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, por exemplo, né, até um ponto importante, se tocou, se vocês quiserem, por exemplo, eu quero fazer agora Rio de Janeiro, no mês que vem, eu faço o Mato Grosso do Sul e o resto do Brasil eu vou fazer no ano que vem. Não tem problema. Você pode fazer. Não tem regra que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Desculpa, gente. Não tem regra que você precise fazer ao mesmo tempo, ok? Isso não tem. Agora, não, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Deixando claro que pode ser feito a qualquer momento. Agora, o que eu ia falar é que as empresas têm que saber que elas estão expostas em qualquer estado, que não precisa de um instrumento de lei como Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro para que haja uma cobrança lá. Então, se amanhã, né, o estado, sei lá, do Sergipe resolver cobrar e lançar ações civis públicas em todo mundo que não está investindo no estado sobre logística reversa, as empresas não podem falar, nossa, que absurdo, né? Tipo, do nada chegou e ele está cobrando sem aviso prévio. Na verdade, existe o aviso prévio. O aviso prévio é a política nacional e é a Lei 9177.
de 2017. Então, a partir de 2017, qualquer estado ele pode cobrar, não precisa de aviso prévio. Isso é importante esclarecer, tá bom? Então, vamos lá. José Teles. Sobre a concorrência, trata-se também de compra de crédito, não de produto real, certo? Ela trabalha com a compensação ambiental sempre, tá? Então, na verdade, a gente vai pegar as notas fiscais de lastro que garantem que aquela quantidade de embalagem foram enviadas para reciclagem naquele estado e vai vincular a empresa que está comprando aquele crédito. O que a política nacional estabelece, o que os estados pedem, é que sejam feitos investimentos na cadeia, proporcionais ao que está sendo colocado de embalagens lá. Então, você não precisa recuperar a sua embalagem, a sua marca. Ela quer que você restitua ao ciclo produtivo a mesma quantidade, né, 22% da quantidade que você colocou lá, tá? Então, é isso que é pedido. Então, o certificado é uma forma de compensação. A gente não vai recuperar a sua embalagem, mas a gente vai garantir que a mesma quantidade do mesmo material foi reciclado e vai mostrar, vai ter comprovação, tem auditoria, tem homologação e para apresentar para vocês e para os órgãos ambientais, tá bom? Sérgio, os certificados de resíduos são aceitos a nível nacional ou apenas no estado de Mato Grosso do Sul e São Paulo? Excelente pergunta, Sérgio. Aceitos, né? Então, vamos lá. Em relação a aceitos, o Maranhão já definiu que vai aceitar certificado de reciclagem. O Rio de Janeiro, como eu falei, também já definiu que vai aceitar certificado de reciclagem. Porém, qual é a regra para o certificado de reciclagem? Hoje não tem uma regulamentação nacional para certificado de reciclagem, tá? Hoje, a São Paulo estabeleceu a regra clara para certificado de reciclagem. Então, se você ler a DD 114 da CETESB, ela vai indicar exatamente qual é a régua. O que é uma certificadora de certificado de reciclagem? O que ela precisa ter? Ela tem que ter auditor independente, ela precisa ter tecnologia própria de validação de notas fiscais, ela precisa ter algum tipo de governança, ela precisa ser auditada por um auditor independente, que eu já falei essa parte. Enfim, uma série de requisitos, tem que ter sistema antifraude. Então, uma série de requisitos. Então, São Paulo deixou claro qual é a régua. Então, não é qualquer certificador de logística reversa que pode vender certificados de reciclagem no estado, tá? Mas lá é validado integralmente com assinatura de termo de compromisso. Mato Grosso do Sul, mesma coisa, termo de compromisso assinado, esclarecendo que o certificado de reciclagem para sistemas homologados, né, que tem um termo de compromisso firmado, estão ok. Então, o nosso está dentro disso. Então, Mato Grosso do Sul, 100% certificado Eu Reciclo aprovado. Rio de Janeiro, não temos a régua definida para nada ainda. Não definiu quais são, qual certificado que pode, o que é, não definiu. Porém, foi o que eu expliquei aqui, a gente faz parte hoje da Comissão Permanente de Logística Reversa do Estado, o convite formal à Secretaria do INEA. Então, e na verdade, assim, é impensável que o certificado da Eu Reciclo não seria aprovado lá, tá? Por todas as conversas, por fazer parte da comissão, por o termo de compromisso estar, né, em minuta de andamento e tudo mais. Agora, o resto do Brasil definiu. Então, na verdade, o que tem acontecido no Brasil? Cada estado está aparecendo uma hora. Como eu falei, as ações não estão coordenadas com o MMA. Tá? Então, hoje, existe alguma solução hoje que tenha validação completa com abrangência nacional? Não tem. Ah, mas tem um acordo setorial que foi assinado em 2015. Já foi judicializado em vários estados. E a segunda fase nem tinha sido aprovada. Então, hoje não tem uma régua. E mesmo quando existiu o MMA, tinha assinado, né, aquilo, na verdade, a fiscalização é pelos órgãos ambientais estaduais MP. Se eles não aceitarem, aquilo não é validado. Então, não existe uma régua única, tá? Então, por isso que a nossa atuação é sempre assim, qualquer estado aparece falando alguma coisa, a gente já vai, apresenta, e até hoje, fomos questionados sobre como é o processo? Muito. Fomos auditados sobre como funciona a nossa homologação? Demais. Até hoje, ninguém nunca falou, não, esse certificado não vai ser validado. Temos hoje mais de 3 mil clientes, nenhum teve algum problema até hoje de ser multado, de sofrer alguma sanção, nada, ninguém. A gente já foi questionado, já apresentamos, mostramos para todo mundo, a própria Brampa, né, dos Ministérios Públicos pediu para a gente apresentar a todos os MPs estaduais, sempre foi muito bem aceito e a gente tem conversas com todos os estados. Então, a gente entende que, além de ter conversas com o MMA, que já tem, e existe um modelo em tramitação também a nível nacional, a gente entende que cada estado precisa aprovar essa régua. E como São Paulo é normalmente o modelo do Brasil, e ele definiu a régua, e praticamente só a gente atende aquela régua colocada em São Paulo, difícil imaginar que algum estado não vai aprovar
uma régua que São Paulo, a CETESB, que é o órgão mais incisivo, né, mais criterioso, aprovou, homologou, auditor, que vai aprovar. Então, hoje, quais são os 2 principais estados que já cobraram logística reversa? São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nos 2 estados já fomos auditados todo o processo e temos um termo de compromisso firmado. Então, o que a gente entende? Que a gente tem, na verdade, é muito bem colocado em qualquer estado do Brasil, até pelas conversas que a gente tem com os outros estados também. Então, não temos termo assinado, porém, com essa régua colocada, dificilmente algum desses órgãos não aprovaria o processo da Eu Reciclo hoje, tá? Então, acho que super importante aí essa... mais uma aqui do Carlos. Aos produtores de cachaça que estão assistindo o evento, gostaria de informar que o Instituto... Ah, tá. Signatário. Perfeito. O IBRAC é signatário do termo no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Parceiro do IBRAC para outros estados. Perfeito. Obrigado, Carlos. Maria Carolina, no Mato Grosso do Sul, como eu já estou associada a Eu Reciclo, eu não preciso apresentar nada. Apenas no Rio de Janeiro eu preciso apresentar esses 2 documentos? Perfeitamente. Se você já está cumprindo a meta no Mato Grosso do Sul, você vai ser reportada lá, não precisa se preocupar. No Rio de Janeiro, você precisa cumprir e depois preencher e reportar esses 2 documentos, ok? José Teres, pneu não é embalagem, mas foi talvez o primeiro que soube sobre a logística reversa. Então, você sabe algo sobre outros produtos cujo descarte parece não estar sofrendo controle? Deixará de ser por adesão e passará a ser obrigação? Olha, José, assim, eu queria tratar aqui nesse fórum especificamente da questão de embalagens. É o foco principal, tá? Então, na verdade, pneus, para vários estados e a nível nacional, eles têm umas regras próprias para a logística reversa, que não considera os certificados de reciclagem, né? Assim como tem questões de agrotóxicos, lâmpadas, eletroeletrônicos. Então, é um processo um pouquinho diferente. São outras regras, tá bom? Vamos lá, Lúcia. Fiz a compra de crédito de reciclagem para tudo que produzimos em 2019. Ah, não, isso aqui já foi. Enviaram o termo de adesão, ainda poderão aderir? Perfeito. Andressa Silva perguntou: empresas que não enviaram o termo de adesão do Mato Grosso do Sul em tempo, ainda poderão aderir e comprovar compensação referente a 2019? Então, a gente tinha um prazo específico de adesão, que era o início de outubro, tá? Só que o prazo para comprovação das metas é do 10 de dezembro. Então, na verdade, a gente entende que até 10 de dezembro as empresas que assinarem esse termo de adesão e cumprirem a meta, finalizarem as compensações, elas vão ser reportadas. Esse é o planejamento de agora. Então, a princípio, ok. Tá? Vamos lá. Raquel Salgado. Também São Paulo, quantos estados? Perfeito. A Raquel está falando aqui que a BBA também é signatária do termo no Mato Grosso do Sul e com outros estados, né? Também consegue auxiliar os associados, perfeito, tanto o IBRAC quanto a BBA. Eduardo, a ABIS, mesma coisa, a ABIS de setor de sorvetes também faz parte. Com relação a Minas Gerais e Paraná, qual a orientação? Pergunta do Leandro. Olha, Leandro, Minas Gerais a gente já chegou a ter conversas com a Federação de Indústrias de lá, com o órgão ambiental, mas não foi intenso o processo como foi nesses outros estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, até agora. Não significa que a qualquer momento não possa vir, mas já existiram conversas, eles conhecem o sistema de São Paulo, eles são familiares, gostaram, só que até agora não foi criada uma lei, né, como foi naqueles outros estados. Então, assim, não tenho notícias do MP atuando diretamente agora, nesse momento. O Paraná, sim, o Paraná está em muita discussão com o MP, sobre como vai ser esse cumprimento, né? As próprias entidades têm participado dessas discussões também, só que a gente não tem uma regulamentação clara definindo como vai ser, o que vai ser, só que a gente está atento e participando dessas comissões. Então, mas o que a gente sugere, Leandro, foi como eu falei, é já cumprir esses 2 estados. Se você está vendendo embalagem nesses estados, desde 2017 já existe essa obrigação e seria importante, né, assumir essa responsabilidade, tá? José Teles, imagina o caso de um comerciante que entenda que não tem compromisso com a embalagem de diversas marcas e tem pouca embalagem própria, porém opta por aderir voluntariamente a um plano mínimo. Neste caso, ele não terá levantamento das marcas, mas estará contribuindo com as compras cash. Que tipo de proteção ele estaria conseguindo com isso? Olha, José, mais uma vez, em relação ao comerciante, foi o que eu te expliquei, né? O principal hoje, né, assim, eu não tenho muito como discutir o que foi colocado em prática até agora. O que a gente percebe que foi colocado em prática até agora
as marcas, indústrias é fundamental, são responsáveis primários sobre isso. Comércio gera embalagem? Muita. Tem que fazer? Eu acho que tem que fazer também. Super. Se eu fosse comerciante, eu já estaria fazendo. Tá? Agora, teria que entender isso. Se eu sou um comerciante vendo produtos de uma outra indústria especificamente, já entender se ela já faz a compensação. Porque o que acontece? Você tem a escadinha, né? Fabricante de embalagem, produtor, distribuidor, comércio. Não é para todo mundo fazer 22% daquela mesma embalagem, daquele ciclo, daquela cascata. Né? Se um já está fazendo, o seguinte não precisa fazer. Se esse aqui só compra desse, e esse já faz, esse aqui não precisaria fazer. Então, esse é o ponto. Se você tem um delivery, ou é marca própria, a embalagem sua gerada, você sabe exatamente o que você tem que fazer e é uma responsabilidade, na minha opinião, isso tem que ser feito. Como vai ser cobrado e quando, eu não posso esclarecer, mas que está claro nas legislações que falam em comerciantes distribuidores também, principalmente Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, está claro. Então, na verdade, é uma obrigação e eu já estaria me mexendo sobre isso, tá? Vamos lá. Armando, gostaria de saber quais entidades podemos consultar o andamento da implementação da lei e prazos de vigência no estado do Paraná. Quais entidades? Então, bom, vamos lá. Eu não sei, Armando, de que setor que você mas assim, a gente, junto com várias entidades que participam do sistema, né, a gente tem, na verdade, diversos segmentos: alimentos, bebida, produtos de limpeza, cosméticos, móveis, brinquedos, um monte. Então, na verdade, vários deles estão participando também dessas discussões no Paraná, tá? Então, na verdade, a gente pode passar informações ou qualquer uma das entidades ali do sistema, elas estão recebendo, porque no Conselho Gestor, toda segunda-feira, nas reuniões, é conversado sobre os outros estados também. Então, qualquer das entidades do sistema de São Paulo hoje poderiam fornecer informações sobre isso, tá? Sobre as discussões que estão sendo realizadas e tudo mais. Mas qualquer dúvida, depois você pode falar comigo também. Vamos lá. Luciana Terasquim. Parabéns ao Reciclo por essa reunião. Está muito esclarecedora. Obrigado, Luciana. Simone Coelho. Lucas, continuando a questão quanto às embalagens primárias, secundárias e terciárias, vocês entendem que os varejistas, por exemplo, são consumidores das fábricas, já que os 3 tipos de embalagem são considerados pós-consumo? Eu não sei se é Simone ou Simone. Então, vamos lá. Tem a questão do que eu entendo, do que o conselho gestor entende, o que vai ser cobrado e um monte de coisa. Né? Então, na verdade, a interpretação do que eu faço parte, que é o sistema, é a seguinte: quando sai uma embalagem da sua fábrica e vai ser vendida em distribuição, vai para um varejo e tudo mais, você não tem mais controle sobre aquilo ali. Você não tá, o varejo não é exatamente uma indústria. Várias vezes eu saio do supermercado com caixas de papelão de outras marcas. Assim, a gente vê caixas distribuídas em locais na rua e tudo mais. Então, na verdade, não tem garantia que aquilo ali vai ser feito, não tem garantia que aquilo ali vai ser compensado. Então, nesse momento, a segurança completa, para fazer o processo com a gente atestar os 22% da logística reversa, no processo da reciclo, você precisa enquadrar primária, secundária e terciária, tá? Então, isso é fundamental. E aí, se a gente falar, inclusive, do sistema em São Paulo, o papelão, normalmente a caixa é uma embalagem secundária ou terciária, ele é o mais barato de todos. Né? Então, no sistema, a gente está falando de R$ 40 a tonelada. Não vejo também muito sentido em você deixar de fazer. Não, eu não sei se exatamente vai. As discussões que a gente participa, se você olhar, quando você for preencher o ato declaratório de embalagem, você vai ver embalagem primária, secundária. Nas discussões do Mato Grosso do Sul, você vê falando sobre isso. A definição desse conselho, que é o maior conselho gestor de um sistema de logística reversa, conta com 67 entidades, conta com membros, tanto do lado de oferta, né, que é de triagem, reciclagem e tudo mais, quanto com membros da indústria, foi definida essa regra, entendeu? Então, assim, hoje, para fazer parte desse processo, tem que enquadrar tudo isso. Agora, essa realmente uma discussão prolongada, é um dilema. Mas não vai na mão do consumidor ou vai na mão do consumidor? Então, na verdade, a gente pode ter outro fórum até para falar em mais detalhes sobre isso. Só que hoje essa é a constatação, tá bom? Margarete, parabéns ao reciclo. Obrigado, Margarete. Janine, vamos lá. Qual o papel da empresa fornecedora fabricante da embalagem? Responsabilidade compartilhada? Então, eu já comentei um pouco sobre isso aqui, né? Então, Janine, o que acontece? Hoje, a responsabilidade primária cai sobre a marca,
né? A marca que tem o nome na embalagem, quem é responsável por aquele produto, né? Então, é o fabricante daquela embalagem ou o importador que está colocando aquela embalagem no mercado. E aí, como eu falei, já tem várias empresas fornecedoras, fabricantes fazendo, só que elas não serão as cobradas primariamente, né? Vários fabricantes na verdade, vários produtores, né, de bens de consumo, as marcas, elas já dividem algumas contas com fabricantes de embalagem. Isso pode começar a ser conversado, mas vai ser meio que como um diferencial para o fabricante hoje. A cobrança não está incidindo tão forte sobre ele ainda. Isso pode mudar a qualquer momento, tá? Então, acho que esse é um ponto a colocar. Almir, Lucas, no caso de indústria que adquire embalagem para seu produto, qual a responsabilidade da fabricante de embalagem? Então, a mesma coisa, né? Acho que foi a mesma pergunta ali de cima. Essa conta pode ser dividida. A cobrança principal vai sobre a marca, tá? Ou o importador que coloca a embalagem e tudo mais. O que eu entendo que é uma justificativa para isso? Quando você, consumidor, você quer descartar uma embalagem, né, e você está comprando um produto numa gôndola, você não sabe quem é o fabricante daquela embalagem, você não vai procurar saber quem é o fabricante, você tem ali de cara a marca. Ah, eu sei que a marca é essa aqui, é esse aqui que eu vou cobrar, eu vou na rede social cobrar, eu vou fazer eles terem algum programa, e a marca, ela que decide qual embalagem ela quer. Ela pode optar por uma embalagem mais reciclável, menos reciclável, mais transparente, com mais cor, que tem mais dificuldade para reciclar, tipo de material. Então, na verdade, ela tem esse controle, é reduzir a quantidade de embalagens. Então, ela tem esse controle, ela vai comprar do fabricante. Então, essas são algumas das justificativas, mas, assim, não foi uma definição minha. E hoje esse é o cenário que a gente encontra, tá? Paulo, se eu importo um produto e distribuo no Brasil, porém a marca não é a minha, e sim a do produtor, sou responsável pela reversa? Sim. Então, todas essas legislações, elas colocam ali importadores como responsáveis, né? Então, se é você que está colocando esse produto no mercado aqui, apesar de a embalagem ser uma origem, sei lá, chinesa, americana, europeia, você, na verdade, é o destino da embalagem que importa, tá? Então, é sempre em relação ao destino da embalagem, se você é o importador e você colocou esse produto aqui no mercado, a obrigação é sua, tá? Monique, quais associações são parceiras da Eu Reciclo? Olha, Monique, depois eu vou te passar uma lista, né? Porque a gente só no sistema são 67 entidades dos mais diversos segmentos. Isso pode ser consultado no próprio site na própria Fiesp, né? Tem um site que fala especificamente do sistema de logística reversa e tem todas as entidades lá. Mas se você quiser, Monique, me mandar um e-mail, eu posso também esclarecer para vocês depois, colocar toda a listagem, né? São 67 hoje. Então, todas elas que são parceiras do sistema e tem algumas que fazem um trabalho também forte nos outros estados do Brasil, né? Contam com um suporte maior da Eu Reciclo para outros estados. Então, se você quiser mandar um e-mail, o e-mail é lucas@eureciclo.com. Vou até colocar aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem, por favor, entrar em contato. Vou colocar aqui também meu telefone. É do Rio, né? Eu sou originalmente do Rio, apesar da Eu Reciclo ficar em São Paulo. Então, opa, acho que foi a mensagem, espero que tenha ido. Opa, eu acho que foi. Tá, então, na verdade, podem entrar em contato comigo sem problema nenhum, que eu esclareço qualquer. Tá, Rosanes, a empresa que for parceira da Eu Reciclo terá algum selo? Perfeito, ótima pergunta, Rosanes. É tanta coisa que eu acabo esquecendo. Então, quem que pode usar o selo da Eu Reciclo? Né, que é aquele sorrisinho. Esse selo ele pode ser usado por todas as empresas que cumprem a meta nacional de logística reversa. Então, o que é a meta nacional? É 22% do total de embalagens vendidas por estado. Então, todas as empresas que fazem essa compensação com a Eu Reciclo, elas podem utilizar o selo. Ah, mas se eu só vendo em São Paulo e Minas, se você realiza 22% da compensação do que você vendeu em São Paulo e Minas, você já vai ter direito a usar o selo. Se você vende em um estado só, perfeitamente, mas você tem que incluir todos os estados que você vende produtos. E aí, além da questão do selo, de você poder usar o selo, comunicar, tem uma série de outras ações de divulgação, né? Que a gente entende também que é uma responsabilidade das marcas comunicarem as ações, né, legais que elas estão fazendo sobre a questão dos resíduos das embalagens e disseminar um pouco de educação ambiental. Então, a gente tem um trabalho muito forte nas redes também de educação ambiental para consumidores,
né, para eles darem preferência a marcas que estão fazendo processos, né, que estão efetivamente cumprindo as metas colocadas. Então, você, além de usar o selo, você pode, a gente ajuda com... A gente é um pouco especialista na comunicação desse tipo de ação e a gente consegue ajudar, às vezes até com eventos, com monta webinars em conjunto, a gente faz bastante coisa, mas aí eu vou pedir para a gente conversar mais especificamente depois também, Rosane, para a gente não só perder completamente o foco aqui. Então, se a empresa quiser fazer só no Rio de Janeiro, mas ela vende em outros estados, ela vai ter a compensação validada no Rio de Janeiro, mas ela não vai atender a política nacional e ela não vai ter direito a usar o selo. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Acho que não ficou nenhuma dúvida mais aqui. Pessoal, queria agradecer demais assim a participação de todo mundo, quem pôde comparecer aqui hoje e nessa tarde está ouvindo a gente. A ideia era realmente focar bastante em Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, mas acaba a gente falando também bastante de outros estados, tá? Então, eu acho que é isso. Queria agradecer demais a participação e a gente fica muito à disposição. Se pintarem outras dúvidas, quiser mandar para o e-mail, para o telefone, a gente consegue esclarecer tudo para vocês. Então, todos esses prazos, tudo que está rolando, a questão do selo, né, todo esse apoio, quais associações que estão trabalhando com a gente hoje. Queria agradecer muito também às entidades, às associações que convidaram, né, as empresas para estarem aqui hoje, né, e ouvirem, a gente ter esse fórum aqui. Tá? Muito obrigado. É fundamental a atuação dessas entidades hoje na logística reversa, que esse assunto cada estado fala uma coisa e tudo mais, e a gente está aqui realmente para tentar dar esse apoio para vocês. Eu agradeço aí todo mundo que está mandando no chat pelo parabéns pela apresentação. Espero ter ajudado um pouco, pessoal. Muito obrigado aí e a gente fica à disposição mais uma vez. A Sigla agradece. Um abraço.